Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 2 de agosto. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre as eleições na Venezuela, a conjuntura neste momento naquele país e a situação política aqui na nossa região. Falamos também da decisão do Conselho de Política Monetária do Banco Central, Copom, que decidiu pela manutenção por unanimidade da atual taxa básica de juros, a Selic, em 10,5%. Pessoal, começamos a edição de hoje aqui do podcast falando do Brasil. É que nesse dia 31 de julho, há poucos dias, se reuniu o Copom, o Conselho de Política Monetária do Banco Central. E este conselho aprovou mais uma vez a manutenção da atual taxa básica de juros, a Selic, em 10,5%. A segunda maior taxa de juros do mundo. Embora esse fosse um resultado esperado por muita gente do mercado e pela grande mídia, o congelamento da Selic impede a ampliação da atividade econômica, penaliza os trabalhadores em prol do rentismo financeiro. A gente falou desse assunto em algumas edições anteriores aqui do podcast e tem pelo menos duas questões que merecem muito a nossa atenção. A primeira delas é o fato de que, ao longo do último mês e após a decisão do Copom em junho de manter a taxa em 10,5%, o presidente Lula e outros membros do governo, além, por exemplo, de muitos dirigentes do PT, nós e muitos outros, falarmos da necessidade, da urgência de que isso mudasse agora em julho. Os movimentos sociais foram para a rua, a CUT convocou alguns pequenos, mas importantes atos. O fato é que os representantes indicados pelo governo Lula no Copom votaram mais uma vez a favor da proposta do Roberto Campos Neto pela manutenção da alta taxa de juros. Gente, o Copom é composto por 9 membros em sua diretoria, da diretoria do Banco Central. Desses 9, 4 foram indicados pelo presidente Lula. São eles: Gabriel Galípolo, que é diretor de política monetária, e Ailton Aquino, que é diretor de fiscalização. Ambos tomaram posse em julho do ano passado. Além destes, tem o Paulo Pichetti, que é diretor de assuntos internacionais e gestão de riscos, e tem o Rodrigo Alves Teixeira, diretor de administração. Estes tomaram posse em janeiro. Incrivelmente, 4 se alinharam à visão do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que foi nomeado e é um agente do bolsonarismo, da direita rentista, da extrema-direita no Banco Central, em quase todas as reuniões em que participaram para debater a Selic. Eles só não seguiram Campos Neto numa única reunião. Convenhamos, isso é muito, mas muito ruim. Em especial no momento em que a situação econômica do país não está boa. A gente está falando de um momento em que o governo do presidente Lula está realizando congelamentos e contingenciamento de recursos em áreas estratégicas e muito sensíveis. O governo, para poder cumprir com as regras do marco fiscal, do arcabouço fiscal, ou seja, aquela autossabotagem que nós mesmos nos impusemos, para cumprir com as regras desse arcabouço, o governo está contingenciando e bloqueando recursos da Previdência Social, recursos para pagar BPC e ALOAS, recursos da saúde, da educação, de áreas estratégicas. Convenhamos, tudo isso, neste exato momento, é a receita perfeita para um desastre, para algo muito ruim. O ideal seria que nós estivéssemos, nesse exato momento, reduzindo a taxa de juros e ampliando o investimento público, não contingenciando o recurso. Pessoal,
Hoje é dia 2 de agosto. Faltam apenas mais 3 dias para as realizações das convenções municipais de partidos e federações, e daqui a 13 dias tem início as eleições municipais. E a pergunta é: em que cenário é que nós vamos disputar essas eleições? Em um cenário de uma economia muito, mas muito frágil, com as condições de vida das pessoas piorando. É óbvio que alguns dados são até acalentadores. Vimos, por exemplo, a ampliação da geração de empregos. Nesse momento, a taxa de desemprego ela é muito semelhante àquela que nós tínhamos em um bom momento do ano de 2014. É a menor dessa série histórica. Isso é importante. Mas o fato é que uma parcela importante desses empregos e ocupações não são empregos com carteira assinada. E nós sabemos como está a vida de muita gente vivendo de forma precarizada, na uberização. Como nós não conseguimos desfazer a reforma trabalhista de Temer e Bolsonaro, as pessoas têm muito pouco direito, pouquíssimos direitos trabalhistas garantidos e assegurados. E quando a gente vê essa situação, logo o BPC e a LOAS sofrem bloqueios e contingenciamentos, logo recursos para a educação, para a saúde, convenhamos. Essa receita não tem muita perspectiva positiva. É urgente, necessário que os militantes de esquerda, em particular do PT, falem, demonstrem sua opinião, se expressem para pressionar o governo, o parlamento, a mudar essa política. Não dá para os representantes do governo, do Banco Central, seguirem a política do Campos Neto. E não dá para o nosso governo adotar uma política econômica de contingenciamento e bloqueio em um momento que a gente deveria estar fazendo exatamente o oposto. Pessoal, se as coisas aqui, né, não estão tão boas, o fato é que na região também não estão muito melhores. A gente tem, nesse momento, acompanhado com muita atenção o desenrolar do resultado das eleições na Venezuela. Inicialmente, é muito importante saudarmos, parabenizarmos a maioria da classe trabalhadora venezuelana que foi às urnas e permitiu uma vitória da Revolução Bolivariana com a reeleição do presidente Nicolás Maduro. Mas nesse momento, é preciso que nós analisemos com muito cuidado e com muita atenção o que está acontecendo. Porque, inclusive, entre nós, entre gente de esquerda, entre gente do PT, há dúvidas e tergiversações sobre o apoio que é necessário, a solidariedade que deve existir para a classe trabalhadora venezuelana. O Partido dos Trabalhadores publicou uma nota da sua executiva nacional, está disponível na página oficial do PT, que diz o seguinte, abre aspas, o PT saúda o povo venezuelano pelo processo eleitoral ocorrido no domingo, dia 28 de julho de 2024, em uma jornada pacífica, democrática e soberana. Temos a certeza de que o Conselho Nacional Eleitoral, que apontou a vitória do presidente Nicolás Maduro, dará tratamento respeitoso para todos os recursos que receba, nos prazos e nos termos previstos na Constituição da República Bolivariana da Venezuela. Importante que o presidente Nicolás Maduro, agora reeleito, continue diálogo com a oposição, no sentido de superar os graves problemas da Venezuela, em grande medida causados por sanções ilegais. O PT seguirá vigilante para contribuir, na medida de suas forças, para que os problemas da América Latina e Caribe sejam tratados pelos novos e pelos povos da nossa região, sem nenhum tipo de violência e ingerência externa. Executiva Nacional do PT, fecha aspas. Pessoal, para falar sobre esse assunto, a gente convidou aqui o companheiro Walter Pomar, que é dirigente nacional do PT. E esse assunto a gente escuta agora, companheiro Walter. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Campos Araújo. Pois é, Patrick, Venezuela. Eu tenho falado muito e tenho escrito muito sobre a Venezuela. Quem quiser pode procurar no Antivírus, no Contramola do Brasil 247, no 20 Minutos do Opera Mundi, no Janela Internacional da Fundação Perseu Abramo, pode procurar também no meu blog ou nos sites do 247, do Opera Mundi e do Viomundo, onde tem
várias das opiniões que eu dei acerca da situação recente da Venezuela. Para não ser repetitivo, eu aqui vou dar um panorama de como eu estou enxergando as diferentes posições que existem na esquerda acerca da Venezuela. Queria começar pelos próprios, por eles. Eles, obviamente, têm muitos defeitos, como nós temos. Aliás, muitos defeitos deles são parecidos com os nossos. Mas eles têm muitas qualidades. Uma delas, evidentemente, é um sincero compromisso com melhorar a vida do povo. E outra qualidade é a persistência. Desde 1998 até hoje, eles têm conseguido se manter no governo, exceto por aquele curto período do golpe contra o Chávez. Portanto, quando algumas pessoas criticam o resultado da eleição de 2024, eu percebo em algumas, uma certa inveja, uma certa invídia, um certo inconformismo do tipo, nós que somos os melhores do mundo, sofremos golpes, nós que somos os melhores do mundo, fomos derrotados nessa ou naquela eleição. Como é que vocês conseguem? Vocês estão pensando que vocês são quem? Certamente vocês estão fazendo alguma coisa de errado, né? Bom, então eu considero sobre eles que eles têm muitas qualidades, que eles têm muitos defeitos, mas que a qualidade do compromisso com a vida do povo e a qualidade da persistência merecem o nosso respeito, né? Queria falar também de nós, dos que apoiamos, né? Queria começar dizendo que nós não somos eles. Nós não precisamos nos fantasiar de chavistas ou de maduros para apoiar o processo venezuelano. Nós não somos eles, não precisamos ser como eles e nem temos todas as informações que eles têm. Eles estão atuando no terreno, as decisões são deles, certas ou erradas. O nosso papel, na minha opinião, é ser solidário, ter solidariedade, né? Solidariedade, ajudar, portanto, através da nossa ação solidária, a criar as melhores condições para que eles possam enfrentar o imperialismo e a operação da extrema-direita. E isso inclui, esse ato de solidariedade inclui desmontar, se contrapor, desmascarar os argumentos que a direita e o imperialismo usam à torto e à direita contra a Venezuela, né? Tem muita gente que se deixa levar, e se você não tiver contraposição, as mentiras que são contadas prevalecem. Queria falar de um terceiro setor, falei deles, falei de nós, queria falar de um terceiro setor, que são os que têm dúvida. Tem muita gente com dúvida sincera e real. Teve fraude, terminou de totalizar, cadê as atas, está tendo repressão, estão cumprindo os acordos de Barbados. Veja, para algumas dessas questões a gente tem resposta, para outras não tem, e a gente deve buscar sempre que possível dialogar com quem de fato tem dúvida. Ter dúvida não é errada. Por exemplo, teve fraude? O que eu posso dizer a respeito do que eu conheço da Venezuela, do contato que eu tive com eles durante o tempo que eu fui secretário de Relações Internacionais do PT, fui secretário executivo do Foro de São Paulo, do que eu ouço com quem contata com eles, é que não teve fraude. Nunca deram para mim nenhum indício que fossem capazes ou tivessem a intenção ou a vontade de fazer uma coisa dessas. Outro ponto, repressão. Claro que está tendo repressão. Tem uma associação entre o crime organizado e a extrema-direita fazendo atos de vandalismo, inclusive à mão armada. Se as forças de segurança pública não intervêm, elas estão sendo lenientes e ajudando a criar um clima para um golpe. Agora, a repressão está sendo feita dentro da lei? Todas as informações que a gente tem são de que sim. Cumpriu os acordos de Barbados? Cumpriu. Ah, mas e a Maria Corina? A Maria Corina está impedida de disputar as eleições. O acordo de Barbados não fala, abre aspas, a legislação venezuelana vai ser descumprida para poder garantir que a candidata XYZ possa ser candidata. Está dito isso. Então, simplesmente é um despautério ouvir gente aqui no Brasil dizendo que impedir uma candidata de extrema-direita de disputar as eleições é um atentado à democracia. Eu quero ver o que essas pessoas vão falar em 2026, se houver justiça nesse país, né? Bom, seja como for, esse terceiro grupo dos que têm dúvida tem que ser respeitado, certo? Não tem que ser estigmatizado. A gente tem que, na medida do possível, ajudar a responder as dúvidas. Agora, a gente deve também dizer
a essas pessoas que, com dúvidas ou sem dúvidas, tem uma batalha em curso. E nessa batalha, tem momentos em que, mesmo com dúvida, é preciso tomar lado, porque não existe a opção não tenho nada a ver com isso. Queria falar de um quarto grupo, que é o da esquerda crítica ao Maduro, né? Primeiro dizer que é um direito líquido e certo, não só na Venezuela, mas aqui também no Brasil, você fazer críticas. Críticas a pessoas, críticas a governo, críticas a partido. Não tem problema nenhum. Faz parte. É bom o debate, a diferença, a pluralidade, etc. E, além do mais, é óbvio que eles, assim como nós, cometemos muitos erros. É óbvio que eles, assim como nós, podíamos fazer muita coisa diferente do que fizemos. E é óbvio também, é bom lembrar as pessoas, que a recíproca é verdadeira. Eles também, várias vezes, criticaram opções nossas, mas, naquele momento mais difícil, golpe de 2016, condenação, prisão do Lula, eleição do Cavernícola, eles não nos faltaram. Com críticas ou sem críticas, eles foram profundamente solidários a nós. Nós temos, pelo menos, por razões políticas, tá certo? E morais, nós temos que, pelo menos, retribuir a solidariedade que eles nos deram nos momentos mais difíceis. E, para além disso, tem um problema de proporção envolvido. Eu vou dar um exemplo que, claro, como todo exemplo é polêmico, mas para ilustrar o que eu estou querendo dizer. No dia 7 de outubro, o Hamas promoveu uma ação militar. Israel retaliou. Muita gente diverge daquilo que o Hamas fez, por N motivos. Passaram-se dias, semanas e meses. Hoje está em curso um genocídio promovido por o Estado de Israel contra o povo da Palestina. Qual é a atitude correta? Gastar 99% do tempo discutindo se foi certo ou foi errado o ataque do dia 7 de outubro, ou gastar 99% do tempo sendo solidário ao povo palestino, denunciando o genocídio e exigindo a interrupção da guerra? Esse é o problema das proporções. Uma coisa é, nos primeiros dias, discutir esse ou aquele procedimento do Conselho Nacional Eleitoral. Outra coisa é agora, em que os Estados Unidos resolveu assumir para si o direito de dizer quem foi eleito, continuar fazendo aquela discussão. É um problema de proporção. Ou seja, a questão não está na crítica em si, mas está na proporção que ela ocupa no conjunto da obra. Aqueles que querem dedicar a maior parte da sua atividade à crítica têm que saber que, na prática, estão se associando, estão ajudando, estão facilitando a ação dos nossos inimigos. Por fim, tem os que estão costeando o alambrado, né? Lembrando, tem eles, temos nós, tem os que têm dúvida, tem os críticos e tem os que estão costeando o alambrado, né? Parte da esquerda brasileira e parte da esquerda latino-americana, europeia, etc., adota uma postura que é mais ou menos assim: responsabiliza o chavismo, Maduro inclusive, por todos os problemas, ou pela maioria dos problemas, minimiza ao máximo a responsabilidade da extrema-direita venezuelana e do imperialismo, fazem cobranças despropositadas e, na prática, assumidamente ou não, admitem sua concordância com as soluções que o império, a mídia e a direita venezuelana estão propondo. Um exemplo disso do lado de fora é o Boric. Um exemplo disso do lado de dentro é o Roberto Robaina, dirigente do MES, que dizem os entendidos seria a esquerda do PSOL. Quem quiser saber mais sobre isso, eu recomendo a leitura do artigo que está disponível no meu blog e que trata exatamente do jogo quase aberto, do papo quase reto do Roberto Robaina, em que ele, na prática, defende que a melhor solução é a substituição do Maduro por outro governo, que ele não diz qual seria, mas que, evidentemente, nas condições reais, será um governo da extrema-direita, né? Existem na esquerda, no Brasil e fora, pessoas desse tipo. São pessoas que integram a esquerda, mas que, na prática, assumida e conscientemente, estão de braços dados com o imperialismo e com a direita, no objetivo de derrubar o governo Maduro, de derrubar a experiência aberta em 1998 com a eleição do Chaves. Bom, esses grupos que eu fiz referência, né, eles, nós,
os que têm dúvida, os críticos e os que estão costeando o alambrado, esses 5 grupos fazem parte, digamos assim, compõem o que é o panorama da esquerda mundial, né? É a vida, né? Não é de agora que é assim e não vai terminar tão cedo essa situação de imensa pluralidade na esquerda. Qual é o nosso papel neste momento? Neste momento, os Estados Unidos resolveu dobrar a aposta, resolveu assumir para si, como eu já disse, a tarefa de nomear o próximo presidente. É o que eu estou chamando de Operação Guaidó II. Guaidó era aquele autoproclamado presidente, né? O que nós temos que fazer? Prestar solidariedade, defender que a solução para os problemas seja buscada dentro da Venezuela e nos marcos da Constituição da República Bolivariana da Venezuela e de suas instituições, se opor absoluta e totalmente ao que o imperialismo está fazendo e contra-argumentar, contrarrestar toda essa parafernália de críticas despropositadas que vem sendo feitas contra a experiência Chaves/Maduro. E ao lado disso, e por consequência, pressionar o governo do Brasil e, através dele, outros governos da região, a cerrarem fileiras, reconhecerem o resultado, fortalecerem a soberania nacional venezuelana e não permitirem uma nova operação Guaidó II. Eu entendo, para encerrar, as oscilações, as dúvidas e as manobras que o governo brasileiro vem fazendo. Entendo sem concordar, mas entendo. Só que eu acho que passou da hora. Neste momento, na vida real, o que está realmente em jogo é se vai ter um golpe de extrema-direita apoiado pelos Estados Unidos ou se vai ter a continuidade do governo Maduro. Portanto, eu peço um pouco de pragmatismo. Aquele mesmo pragmatismo que leva muita gente boa aqui no Brasil a dizer a Kamala integra um governo que apoia o genocídio na Palestina, a Kamala está longe de ser uma pessoa de esquerda, mas com uma vitória do opositor Trump pode ajudar o cavernícola aqui no Brasil, vamos fazer uma movimentação XYZ. Pois muito bem. Por analogia, eu sugiro que, já que a situação na Venezuela é de confrontação e já que a vitória da extrema-direita vai ser um ponto de apoio para a extrema-direita aqui no Brasil, vamos também adotar o mesmo parâmetro pragmático em relação ao nosso companheiro Maduro. Para aqueles que não têm outros motivos, como é o meu caso, eu sugiro que pelo menos adotem uma postura pragmática. É isso, Patrick. Um abraço. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. Pessoal, toda solidariedade à classe trabalhadora venezuelana, à Revolução Bolivariana, que todo mundo que é de esquerda nesse momento se posicione. É um debate a ser enfrentado, afinal de contas, aqueles que foram solidários conosco por tantas vezes merecem toda a nossa solidariedade e nosso respeito. A gente vai continuar falando desse assunto, em especial porque ao longo dessa semana nós vimos, por exemplo, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Blinken, reconhecendo a vitória da oposição, reconhecendo a vitória do autoproclamado, o novo autoproclamado pelos Estados Unidos presidente. Ou seja, as coisas estão acontecendo, não é fácil, existe uma grande dificuldade e a gente tem que continuar acompanhando muito atentamente. A gente se reencontra na próxima semana, na próxima sexta-feira. Lembrando que na segunda-feira, no canal do YouTube do Contramola, tem edição do programa Antivírus. A gente se reencontra muito em breve. Saudações petistas e até mais.